E chegamos aqui em quase 24 horas de jejum. Falta apenas uma horinha aí para completar as minhas primeiras 24 horas. O que eu estou sentindo? Sinceramente, tô bem, não tô sentindo nada. Hoje eu tentei ficar mais tranquila, tentei ficar mais dentro de mim mesma, reflexiva. Hoje eu fiz bastante meditação à tarde, na hora que meus filhos foram dormir. Aí eu aproveitei para tirar esse momento para mim. Encontrei uma meditação maravilhosa de Ho'oponopono. Depois eu deixo até o link aqui para vocês. Mas é de ASMR, não sei se vocês conhecem, eu gosto muito. E para me ajudar a limpar, me desintoxicar de tudo que não tem que ficar mais dentro de mim, não tem que ficar mais dentro do meu subconsciente, não tem que ficar mais no meu campo energético. Então, estou praticando Ho'oponopono diariamente. Não sou fã de fazer os 108 vezes, contando no Japamala. Eu nem tenho um Japamala, eu acho lindo, mas não gosto muito. Eu gosto de fazer... Eu gosto muito de sentir, né? Eu sou muito do sentir. Então eu faço Ho'oponopono até eu começar a me sentir melhor, sentir mais relaxada, mais energizada. E vamos lá então, para fazer o relato aqui do primeiro dia. Tô bebendo bastante água. Inclusive, após as 24 horas, você precisa ingerindo um pouquinho de sal. Eu não gosto de colocar sal dentro da água, porque eu não gosto muito de tomar água com sal. Muitas pessoas aconselham, médicos aconselham, né? Que é para ajudar você a hidratar, você tem que colocar um pouco de sal na água. Então o que eu faço? Eu coloco embaixo da língua, um pouquinho de sal, uma pitadinha debaixo da língua, toda vez que eu me sentir mal. Eu não estou sentindo nada, não estou me sentindo mal, só que eu estou colocando só por precaução e para me ajudar a hidratar melhor. Aí eu tomo água logo em cima. E pronto. Então, a cada 2 horas aí, eu procuro fazer isso. Mas isso é a parte de 24 horas de jejum. Eu pretendo ficar, né, no mínimo 72 horas. Vou conseguir aí, tranquilamente, as 72 horas, creio eu, né? Não sei se pode acontecer alguma coisa no decorrer do caminho. Mas eu acredito que não. Meu corpo tá bem, tá tudo fluindo bem. Estou me sentindo mais calma, mais centrada. Tive algumas ideias hoje florescendo na minha cabeça, isso é muito legal. Então, acho que tá começando uma expansão aí, né? O que eu vou falar agora para vocês? Eu vou explicar mais o que acontece com o nosso corpo nas primeiras 24 horas de jejum. Nas primeiras 24 horas de jejum, seu corpo usa a glicose armazenada, o glicogênio, para gerar energia. Mas logo começa a quebra de gordura, reduzindo a insulina e aumentando a utilização de gorduras como combustível. Um processo que pode levar à perda de peso. Principalmente a água. É uma fome intensa. Bom, eu não senti essa fome intensa. A fome, ela vem em ondas. E o pico de fome que eu senti foi lá para acho que era meio-dia e meio. Foi a hora que apertou mesmo a fome. Foi a hora que eu tava dando almoço para meus filhos. Então, assim, ficou um pouhinho difícil. O que eu fiz? Já fui fazer um cafezinho. Sem açúcar, porque café com açúcar quebra o seu jejum. Café sem açúcar, não. E tomei água com gás também na parte da manhã, que me ajudou bastante a tapear tudo que pudesse vir, né? E o café, depois que eu tomei o café, parecia que eu tinha almoçado. Botei as crianças para dormir e aproveitei esse momento para fazer uma meditação. Então, fiquei lá 1h30 fazendo meditação. Estou sentindo que estou mais leve, principalmente a minha cabeça. Estou mais tranquila. Acho que eu estou um pouco me desacelerando. Não bateu cansaço, não bateu fadiga, não bateu
fraqueza, não bateu nada. É importante nas primeiras 24 horas, a partir das 24 horas, você começar a ingerir sal. Para o corpo não entrar em desidratação, porque é isso que vai te dar mal-estar. O nosso corpo, ele não precisa ficar ingerindo comida o tempo todo. A comida sempre vai deixar, quem come demais adoece. Então, assim, o ser humano ele sobrevive sem comida, mas sem água jamais. E o que acontece também? Vai chegar um momento que o nosso corpo não consegue se hidratar só com água, ele vai precisar de eletrólitos. E esses eletrólitos e sais minerais tem no sal rosa ou no sal integral. Eu não encontrei sal integral aqui, então tô indo pelo sal rosa mesmo. Para mim tá sendo um dia tranquilo. O segundo pico de fome que me bateu foi agora na hora do jantar, mas eu acho que é mais por hábito, né? A gente tem o hábito de almoçar a tal hora e de jantar a tal hora. Então chega nesse momento, bate aquele pico de fome. Que eu fiz, tomei água com gás. Passou a minha fome. Não posso ficar o tempo todo tomando café. Eu tomo café mesmo na hora que não dá mais, que eu tô, meu Deus, vou comer alguma coisa. Aí eu tomo um café. Mas tá sendo super tranquilo pra mim esse primeiro dia. E pensamentos, tá vindo muitos pensamentos de comida na minha cabeça, sim, não posso mentir, é normal. Passa lanches na minha cabeça, batata, só besteira. No primeiro dia é engraçado, porque passa muita besteira. Não passa comida saudável. Passa lanches, pão, massa. Gente, só passa besteira. Ainda não me bateu vontade de comer o açaí, porque eu sou apaixonada por açaí. Mas eu acho que já vai, logo vai chegar esse momento. Eu espero que não fique tão apertado assim, porque eu fiz direitinho a preparação de uma semana para eu não sofrer tanto. Então, como vocês podem ver, já houve uma perda de peso aí. Bom dia. Estamos no segundo dia de jejum. Como é que foi minha noite? Foi bem difícil minha noite. Não porque eu estava com fome, né? Deu pico de fome à noite, normal. Tomei bastante água, sal e voltei para a cama. Passou a fome. Eu tenho lipedema e tenho muita dor nas pernas. E por causa da primeira semana que foi de preparação, eu não senti dor nas pernas nem nada. Então depende muito do que eu como para poder atacar a inflamação do lipedema e eu ficar com dor. Só que à noite começou a doer demais as minhas pernas. Doer muito. Então assim, foi bem difícil eu dormir. Mas o que eu entendi, tá? No meu corpo. Eu tentando, o que meu corpo tá tentando me dizer? Que depois das 24 horas começa a autofagia, começa a limpeza celular do organismo. O meu corpo está começando o processo dele de varredura, né, de limpeza. Eu vou sentir aonde mais tem problema. Eu vou sentir. Então, eu comecei a pensar naquela dor, fiz o Ho'oponopono pro meu lipedema. Abençoado lipedema, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. E quando eu fui perceber, já começou a diminuir a dor e eu comecei a dormir. Não dormi bem essa noite, fiquei acordando muitas vezes, não foi por causa do jejum. Meu filho, o mais novo, de 3 anos, ficou acordando várias vezes, ia no meu quarto toda hora para me chamar para deitar com ele. Eu acho que ele tá passando por alguma transição, eu não sei, porque já faz alguns dias que tá acordando várias vezes. Então, assim, eu dormi mal por conta disso. Mas, agora eu tô acordada, eu tô bem, eu tô me sentindo bem, não tô com fome, não acordei com fome. Já completou aí 36 horas de jejum. Tô aqui tomando um cafezinho, sem açúcar. Já tomei antes 700 ml de água com sal, e tô bem, tô super bem agora, só tô com sono, normal, bem normal.
E o que acontece no nosso corpo depois das 36 horas em jejum? Vamos lá. Após as 36 horas, seu corpo intensifica a queima de gordura como principal combustível. Ativa a autofagia, limpeza celular, melhora a sensibilidade à insulina e experimenta maior foco mental, pois está em modo de renovação, usando gordura armazenada e promovendo regeneração celular, mas requer atenção, hidratação e eletrólitos. Bom, quanto à clareza mental, ontem mesmo eu já estava começando a sentir, né? Hoje eu acordei, tô meio assim, né? Acordei no susto. As crianças acordam cedo, não dormi direito, então eu vou saber melhor o que vai acontecendo no decorrer do dia. E aí, já eu falo com vocês de novo. Completando aqui as 48 horas. Tô bem, tá tudo tranquilo agora. Falando que tá tranquilo agora, por quê? Porque lá, agora são as 19h30, né? É a hora que que foi o horário da minha última refeição. E quando foi umas 17 horas, hoje, eu senti um pouco de náusea e tontura. Então, acho que minha pressão um pouquinho deu uma desequilibrada. Aí eu esqueci do sal. E aí comecei novamente, né? Eu tô tomando agora, colocando uma pitadinha de sal na boca a cada 1 hora e bebendo bastante água. Então, voltei ao normal. Tô me sentindo bem assim, zen. Tô bem zen, mas me bateu a irritabilidade na parte da manhã. Fiquei bem irritada na parte da manhã, pavio bem curto, mas respirei fundo. Eu falei, bom, eu estou em jejum, por isso que eu estou me sentindo irritada, não posso descontar em ninguém, principalmente nos meus filhos. Então, tentei manter a calma. E fiz meu Ho'oponopono, meditação, para me ajudar a me acalmar, e isso ajudou muito. E mais um detalhe aqui para vocês, a partir de umas 24 horas aí começa a alterar a saliva, tudo, porque o seu corpo ele entra em cetose. Você vai saber exatamente quando entra em cetose, quando você começa a ficar com mau hálito. Mau hálito, ele é o clássico da cetose, tá? Então é normal. E mesmo escovando o dente, escovando bastante a língua, não adianta, gente. Vai ficar com mau hálito. E para quem é casado, o marido que lute, né? Então eu já falei pro meu marido, você que lute, porque eu preciso passar por esse processo. É bem isso. De resto, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E o que eu vou falar aqui pra vocês? O que acontece com o nosso corpo a partir das 48 horas? Eu vou falar isso pra vocês direitinho no dia seguinte, amanhã de manhã. Me peso, vamos ver aí quanto que mudou e alterou a balança. E aí eu explico pra vocês o que tá acontecendo com o meu corpo, como é que eu passei a noite, como que eu dormi. Então, boa noite e até amanhã. Bom dia, pessoal. E completando aí 60 horas de jejum. Terceiro dia de jejum, hein? E chegamos, então, à meta aí mínima, né? Como eu tô me sentindo, eu acordei maravilhosamente bem. Gente do céu, até me maquiei, ó. Eu não gosto nem de maquiagem. Eu falei assim, nossa, que vontade de me arrumar. E claro, quando mexe no corpo, na cabeça, na balança, como não ficar em alto astral? Qualquer energia sobe. E vou compartilhar com vocês como foi ontem à noite. Eu dormi bem. Por mais que eu acordei algumas vezes de madrugada pra ir no banheiro pra fazer xixi, porque você faz muito xixi, gente. Muito xixi. Eu dormi bem. Eu consegui descansar, tô me sentindo bem revigorada, dormi aí com a meditação, dormi meditando, fiz Ho'oponopono à tarde, à noite eu costumo não fazer Ho'oponopono, não dormir escutando Ho'oponopono, porque meu marido não gosta, ele não gosta, então eu evito. E eu não gosto também de fone, eu não consigo dormir com nada incomodando dentro do meu ouvido, não consigo. Mas eu fiz Ho'oponopono à noite sim, é verdade, eu fiz na minha cabeça, né, pensando.
Mamãe. Oi, filho. Do papai. Bom, nem sei onde eu parei aqui. Então, assim, minha noite foi uma noite boa de descanso. O dia, como é que eu passei o dia? Eu senti um pouquinho de náusea, enjoo, mas por conta do sal, que eu tive que aumentar a dosagem de sal. Gente, sal é maravilha, sal é vida, viu? Sal é vida. Como muda? Totalmente. Realmente, eu não tô sentindo nem um pouco de falta de comida. Não tô sentindo. Mas a nossa mente é suja demais. Nossa, a gente fala que o inimigo é sujo, né? O inimigo é a nossa própria mente. Porque à noite passou na minha cabeça esfirras, pizzas, todas as besteraiadas. Mas não era fome, não era fome. Era só a vontade de comer, de sentir o sabor da pizza, de sentir um sabor de um docinho. E aí, hoje eu acordei, desceu pra mim, tanto naquele período lá da mulher, que a gente sabe que é difícil controlar a vontade de comer doce, e o incrível do jejum. Gente, olha, esse jejum prolongado já fiz algumas outras vezes. E as outras vezes que eu fiz, também fiz nesse período menstrual. E no período também, né, de TPM. E é maravilhoso porque ele controla a TPM, ele controla a vontade de comer doce, porque eu não tô com nenhum pingo de vontade de comer doce. E quando a gente tá nesse período, é uma vontade incontrolável, incontrolável. Só quem é mulher sabe do que eu tô falando. É incontrolável, é absurdo a vontade que você tem de comer um chocolate ou de comer algum docinho. E não tô, e é maravilhoso, é incrível, é incrível. Tô aqui tomando meu cafezinho, um café é maravilhoso, eu amo café. E vamos lá então, agora que eu vou falar o que acontece no corpo depois de 48 horas de jejum. Hoje, agora de manhã, eu completei 60 horas, tá? Mas depois eu vou falar aqui pra vocês, quando eu completar as 72 horas, que é a meta mínima, o que vai acontecer com o nosso corpo. A partir de 72 horas, a mágica começa a acontecer. Vamos lá. Após 48 horas de jejum, seu corpo intensifica a queima de gordura, ativa a autofagia, que é a limpeza celular, então ela fica mais potente, aumenta o hormônio do crescimento, mas pode começar a reduzir o metabolismo para economizar energia, gerando efeitos colaterais como fome, fadiga, tontura e irritabilidade. Bom, isso eu senti ontem. Vamos ver no decorrer do dia se vai vir esses sintomas hoje, né? Exigindo um pouco de cautela e realimentação gradual para evitar problemas como a síndrome da alimentação. E o que acontece no corpo? A autofagia, o que ela faz? O processo de limpeza celular se intensifica, reciclando componentes danificados e promovendo a renovação celular e imunológica. A queima de gordura. O corpo já esgotou grande parte da glicose e começa a usar gordura de forma mais eficiente como principal combustível. O hormônio do crescimento. Há um aumento significativo para preservar a massa muscular. Ou seja, não estou perdendo massa muscular. A gente não perde massa muscular. O corpo, ele protege. O nosso corpo é muito inteligente. Deus é maravilhoso. Olha só que incrível. Como o universo é inteligente. A natureza é perfeita. E o metabolismo pode começar a diminuir para conservar a energia, especialmente após as 48 horas, como um sinal de alerta do corpo. Glicose e insulina, níveis baixos, otimizando a sensibilidade à insulina. Bom, aí tem sinais de alerta, tudo, mas aí eu vou falando para vocês na prática como que eu vou estar me sentindo, o que está acontecendo com o meu corpo, né? E vamos para mais um dia e até daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal. Olha, hoje de manhã não consegui gravar para vocês. Eu acordei bem mal, bem fraca, mas foi por conta desse período menstrual.
o segundo dia aí da menstruação, para mim é o pior dia, então eu fico mais cansada mesmo. Não foi só por conta do jejum, mas aí vem junto, né? Isso, e aí complica mais as coisas. Mas me hidratei muito bem hoje, sal a cada 30 minutos, e hoje eu tive que fazer umas atividades fora de casa, então gastei um pouco mais de energia na parte da manhã, fiz um pouco de caminhada aí, obrigatória, porque tive que resolver umas coisas aqui perto de casa. Então eu fiquei 1 hora aí resolvendo. Voltei para casa, mas eu voltei me sentindo bem melhor depois da caminhada. Não sei se era isso que eu precisava, mas enfim, foi tudo bem. Consegui completar as 72 horas. As 72 horas eu completei ontem à noite. Hoje pela manhã já me pesei. Agora estou completando 96 horas de jejum. 4º dia, continuo seguindo. E aí, o que eu vou falar aqui para vocês? O que acontece com o nosso corpo após as 72 horas de jejum? Após as 72 horas de jejum, o corpo entra em um estado profundo de autofagia, limpeza celular, reciclando componentes danificados e utiliza a gordura como principal combustível, a cetose. Mas isso pode gerar riscos significativos como perda muscular, hipoglicemia, desidratação, tontura e alterações de humor. Bom, sobre a perda muscular, no meu caso não, porque eu ainda tenho bastante gordura armazenada, então não vai chegar a ter perda muscular. A autofagia, a renovação celular. O corpo inicia um processo de limpeza, reciclando células velhas e proteínas danificadas e renovando células do sistema imunológico. Um processo estudado por pesquisadores como, por exemplo, Walter Longo. Cetose, as reservas de glicose se esgotam e o corpo começa a quebrar gordura para energia, produzindo corpos cetônicos com efeitos anti-inflamatórios. E na função cerebral. O cérebro pode reduzir sua atividade, sentindo falta de glicose, o que leva à diminuição da concentração, fadiga e sonolência. E alterações hormonais e metabólicas. Hormônios sofrem mudanças, o metabolismo desacelera e há risco de queda de pressão arterial. Então, pessoal, muito importante, não tem como deixar. É sal o tempo todo. Eu saí hoje de manhã, que eu fiz, levei sal dentro da minha bolsa. Fiquei toda hora. A água também, o tempo todo. Então, aliados, seus aliados, água e sal. É o sal rosa do Himalaia, tá, gente? Bom, descansei à tarde, né, por conta que eu tive que fazer um pouquinho de atividade aí obrigatória para resolver algumas coisas fora de casa. Então, descansei à tarde, que o descanso é fundamental, porque seu corpo aí está se regenerando, se reciclando. Então, precisa, assim, de um descanso para dar continuidade no meu processo aqui e eu consegui atingir a minha meta de 21 dias. Já comprei aí meus ingredientes para fazer o caldo de ossos, porque qualquer momento que eu precisar quebrar o jejum, eu tenho meu caldo de ossos pronto para poder estar quebrando esse jejum, porque a primeira refeição após esse jejum longo vai ser meu caldo de ossos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu preparando ele. Aí, meu caldo de ossos, o que eu comprei aí, né? Pé de galinha, uns 4 pés de galinha, uns 4 mocotó, e o restante eu comprei acho que meio quilo eu comprei de costela bovina. Temperei muito bem, eu assei um pouco antes de colocar na panela de pressão. Pra quê? Pra soltar um pouco mais o sabor. Assei temperado. E olha que legal como solta quando você assa. Bastante gordura e o colágeno. E depois de cozinhar bastante, cozinho por 30 minutos na panela de pressão e depois deixo cozinhando no fogo baixo por 2 horas. Para encerrarmos esse vídeo, aí o meu peso, depois de 72 horas completas.